Capítulo 11. Depois de alguns dias num chat, fiquei amiga de vários rapazes que por lá andavam sempre. Falávamos de tudo: música, cinema e, como é óbvio, de sexo. Eram divertidos, absolutamente inofensivos e pela primeira vez na minha vida reparei que havia outro tipo de pessoas. Algumas com menos dinheiro do que eu, mas com gostos semelhantes. Confesso que gostei da sensação de ter amigos além dos do colégio. Havia um em especial com quem gostava muito de conversar. Era o Tommy85. Tinha 16 anos, era virgem, mas tal como eu estava cheio de vontade de a perder. Morava em Lisboa e andava à procura de uma rapariga com quem pudesse ir para a cama. Achei fantástico, até porque depois de muito investigar, cheguei à conclusão de que ele não conhecia nenhum dos meus amigos e nunca vinha para a zona da linha. Por isso, estava segura. Logo, se eu fosse má na cama, ele nunca contaria aos meus amigos. O fracasso da minha primeira experiência sexual ficaria só comigo. Caso eu fosse um sucesso, contaria todos os pormenores às minhas amigas e assim já faria parte do grupo e poderia ir para a cama com os meus amigos do colégio sem sentir vergonha. Desde o momento em que ficou assente que iríamos perder a nossa virgindade, comecei a pensar em todas as coisas que queria experimentar na cama. Precisava de fazer tudo para recuperar o atraso que tinha em relação às minhas amigas. E também que os rapazes do colégio soubessem aquilo que eu estava disposta a fazer para que me desejassem. Durante a contagem decrescente até ao nosso encontro, percorri mentalmente todos os vídeos que tinha visto e ainda fui ver mais. Analisei-os com todos os pormenores até ter aquelas coreografias na minha cabeça. O Tommy85 e eu combinámos encontrar-nos em Lisboa num fim de semana. Os pais dele iam estar fora de casa. Disse que me ligava mal eles saíssem. Nesse sábado não estava nervosa. Senti que ia para um exame, mas para o qual eu sabia a matéria toda. Tinha roubado as perguntas e já investigara as respostas. Às 6 da tarde ele telefonou-me e disse que eu podia aparecer. Não estava com paciência para me meter no comboio, por isso pensei em chamar um táxi. A mesada que a minha mãe dava era boa e mesmo quando a ultrapassava, se pedisse um reforço ao meu padrasto, sem dizer nada à minha mãe, ele arranjava-me o dinheiro. Era um segredo só nosso. Ao contrário da minha irmã, eu tinha uma boa relação com o meu padrasto. Boa sem ser próxima. Chamava-lhe pai, enquanto a minha irmã o tratava pelo nome. Nunca percebi porquê, nem nunca falei com ela sobre isso. Eu gostava dele. Sabia que dava à minha mãe aquilo que ela precisava, por isso o meu padrasto era um elemento de estabilidade lá em casa. Só que passava tanto tempo no escritório que acabava por o ver apenas ao jantar e pouco mais. Aos fins de semana ele ficava às tardes no golfe e à noite ia sempre jantar fora com a minha mãe e os amigos deles. Portanto, nunca ouvia muito, mas era raro negar-me um pedido. Eu disse à minha mãe que ia estudar para a casa de uma amiga em Lisboa e por momentos tudo pareceu desabar. Não é preciso ir de táxi, eu levo-a lá. Comecei a ficar nervosa. Se me fizesse muitas perguntas sobre a minha amiga, eu podia atrapalhar-me e ela perceberia que se tratava de uma mentira. Eu tinha ensaiado tão bem aquilo que devia fazer na cama, mas tinha-me esquecido que algo poderia correr mal e que não tinha diretamente que ver com a queca. Felizmente a minha mãe não sabia o que havia de me dizer. As nossas conversas eram pouco mais do que ela relatar o que tinha feito com as amigas. E nessa viagem, desde Cascais até Lisboa, fui puxando pelas conversas dela e acabou por nem se lembrar de fazer perguntas potencialmente críticas. A partir de meio da viagem, percebi que o perigo já tinha passado, visto ela estar tão embalada e eu gostar tanto de se ouvir que voltei a concentrar-me no que ia acontecer. Era inverno e quando cheguei à casa do Tommy85, na Madragoa, estava a ficar noite. Saí e percebi que a minha mãe ia ficar à espera que eu entrasse para arrancar com o carro. Só esperava que ele não fosse à janela, porque a minha mãe poderia vê-lo e aí sim descobrir que eu não ia para a casa de uma amiga. Felizmente correu bem e limitou-se a abrir a porta. Tudo se encaminhava para vir a ser um fim de tarde inesquecível. A casa dele era bem. Hoje olho para trás e vejo que o estado não era grande coisa. Nem sei como a minha mãe não terá desconfiado de nada. Provavelmente já pensava na massagem que ia fazer a seguir. O prédio era velho, com a pintura exterior toda descascada, não tinha elevador e cheirava mal por dentro. Essa é a análise que eu faço hoje. Na altura, nem me apercebi disso. Estava com tanta vontade de ir para a cama com alguém, queria lá saber se os pais dele eram ricos ou pobres. Enquanto fui subindo as escadas, tirei a gabardina, que tinha colocado para a minha mãe não reparar como estava vestida. Uma mini saia muito, mas mesmo muito curta e um top.
As botas com um salto de 10 centímetros faziam-me ainda mais alta. Tentei pôr um bocado de pó porque queria parecer mais velha. Achava que assim ele iria olhar para mim como uma mulher e não uma miúda. Bati à porta. Abriram-na. Primeiro imaginei que fosse um irmão dele. Onde é que estava o rapaz de 1,80 m com olhos verdes e corpo atlético por causa do rugby? À minha frente tinha um tipo que mais parecia uma abóbora podre. Baixinho e cabelo rapado. Olá, venho ter com o Tommy 85. Disse só aí dando conta de que não sabia o nome verdadeiro dele. Inês, olá, estás boa? Eu sou o Tommy 85. Não era possível. De todas as vezes que me imaginara na cama com ele, fantasiara tal como ele se tinha descrito. Pensava que ia fazer sexo oral a um rapaz alto e com abdominais definidos, não a um gajo flácido. Na altura, não me passava pela cabeça que uma pessoa mentisse na internet. Tal como acontecera comigo, esperava que ele tivesse sido sincero com a sua descrição. Eu dissera tudo sobre mim da forma mais honesta possível. Como era o nome dos meus amigos, a minha morada, até àquele momento a única coisa verdadeira que me tinha dito a seu respeito era onde vivia. Nem sequer o nome que estava no bilhete de identidade eu sabia. Ele dizia que preferia que o tratassem por Tommy 85. O tipo à minha frente percebeu que o meu espanto e começou rapidamente a justificar-se, dizendo que se descrevera de forma um bocadinho favorecida, porque senão uma rapariga como eu nunca iria ter com ele, tal como já acontecera no passado com outras. Aproveitou a deixa para acrescentar que uma pessoa é muito mais do que o aspecto físico e que eu não devia julgar pela aparência. Senti-me um bocado parva por estar a dar tanta importância à superficialidade. Dei razão ao Tommy 85 e ultrapassei rapidamente a surpresa. Em cima da mesa havia uma garrafa de whisky e 2 copos. Devia estar ali para nos ajudar a desinibir. A realidade é que éramos 2 estranhos ao contrário das minhas amigas que tinham estado com pessoas que já conheciam. Aquilo que eu ia fazer era muito mais corajoso e não faria mal nenhum um copo de whisky ao final da tarde para relaxar. Ele serviu-me e assim que senti o whisky percorrer pela minha garganta, só me apeteceu cuspir aquilo tudo. Sempre odiei o whisky. Mesmo assim, fiz um esforço. Engoli até ao fim. Sabia que servia para atingir um bem maior e não queria fazer má figura à frente de um rapaz mais velho. Ao terceiro gole, já não me soube tão mal. Acho que o facto de sentir que iria para a cama e estar a beber como uma adulta me dava uma sensação de maturidade, de controle sobre a minha vida, de me estar a tornar independente dos meus pais. A partir daquele dia, nada iria ser como antes. A partir daquele dia, deixaria de ser uma menina e passaria a ser uma mulher. Não me lembro sobre o que falámos porque acho que comecei a ficar alegre muito rapidamente. Ele não deixava de olhar para as minhas pernas. Provavelmente devia estar a ver as minhas cuecas fio dental cor-de-rosa porque a saia era muito curta. Não me importei. Gostei da sensação que estava a provocar num rapaz. Ele aproximou-me para me beijar e eu deixei, mas só por uns segundos. Queria que ele sofresse um bocadinho. Mas foi um beijo diferente, senti algo estranho na cara. Não consegui perceber o que era. Quando ele se afastou, senti um ardor no meu queixo. Imaginei que fosse da excitação. Comecei a meter-me com ele e a perguntar-lhe o que gostaria de fazer comigo. Sabia que a conversa o excitava, mas sobretudo estava a excitar-me a mim. Ele voltou a tentar beijar-me e uma vez mais afastei-o ao fim de alguns segundos. Senti um novo ardor no queixo. Dei mais um gole no copo de whisky e nessa altura percebi que havia algo na cara dele que raspava na minha. Olhei com atenção e só aí compreendi que ele tinha barba. Curtinha, mas o suficiente para raspar na minha pele. Nem sei como não reparara antes. Talvez tivesse ficado tão desapontada com a figura física dele que nem sequer me dera muita importância a esse aspecto. Ou então, talvez estivesse em negação. Que idade tens? Perguntei. Ele começou a aproximar-se de mim e meteu a mão por dentro das minhas coxas. Gostei da iniciativa, mas agarrou-me com demasiada força. Isso não interessa para nada, respondeu. Começou a beijar-me. Eu tentei afastá-lo. Naquele momento não fazia para picar, mas porque ele estava a magoar-me. Senti a mão dele a subir pela minha perna até chegar à vagina. De imediato meteu-a por dentro das cuecas e tocou-me. Senti uma fraqueza por todo o corpo e não fui capaz de empurrar mais. Estava a saber-me bem. Da maneira como me tocava não podia ser tão inexperiente como dizia. Talvez também tivesse mentido acerca desse aspecto. Naquele momento isso já não me interessava. Naquele momento imaginava como seria tê-lo dentro de mim. Era apenas nisso que pensava. Esse pensamento ia-me deixando muito excitada e muito molhada. Comecei a dirigir a minha mão para as calças dele e pela primeira vez estava a tocar numa pila, muito dura.
Começámos a beijar-nos com mais intensidade e eu encontrava-me pronta para que ele se enfiasse dentro de mim. Só que aquele sofá era demasiado incómodo. Vamos para o quarto, disse ele. Ele pegou em mim ao colo e atravessou o pequeno corredor. Entramos numa das duas únicas portas existentes. Estranhei não haver mais, a não ser que ele e os pais dormissem no mesmo quarto. Mas aquela não era a melhor altura para eu estar com teorias. Queria senti-lo. Isso era tudo o que me interessava. Deitou-me em cima da cama e começou a despir a minha roupa. Com um puxão seco, tirou a mini saia ao mesmo tempo que eu puxei o top. Estava só de cuecas e viu olhar para o meu corpo com vontade de me tocar. Ele tirou a camisa e começou a lamber as minhas mamas. Aliás, o pouco que ainda tinha, uma vez que na altura as minhas mamas eram do tamanho de 2 feijões. Usava sutiã para ser como as minhas amigas. Ele chupou os meus mamilos e senti os rijos. Era uma sensação que nunca tinha tido. Puxei a cara dele até junto da minha. Quero que me fodas. Não sei de onde é que as palavras vieram, mas a realidade é que saíram da minha boca. Ele ia começar a despir as calças quando tocaram à campainha. Entrei em pânico. Seriam os pais dele? Teriam chegado mais cedo? E agora, o que iria fazer se eles decidissem ligar à minha mãe? Pior ainda, e se fosse a minha mãe que me justificaria estar toda nua? O que é que ela me faria? Numa pessoa normal, esses pensamentos têm uma certa lógica, mas dentro da minha cabeça estavam todos misturados. Eu encontrava-me ligeiramente bêbada. Ele não se preocupou muito com a campainha e fez um gesto para que ficasse deitada. Mesmo que eu quisesse, não tinha forças para não me levantar. Vi o quarto andar à roda. Depois de um grande esforço de concentração, reparei que Tommy 85 estava à porta do quarto a olhar para mim. É ela? É ou não é boa? Ouvi esta frase e fiz uma tentativa para perceber com quem é que ele estava a falar e a quem se referia. Vi que atrás se encontrava outra pessoa, um tipo mais alto do que ele e bastante musculado. Não parecia nada ter a minha idade. 20? 25? Por aí, parecia um homem. Foi só vê-los lado a lado que percebi que o Tommy 85 também deveria andar perto dessa idade. Vi-os aproximarem-se de mim. O Tommy 85 saltou para cima da cama e puxou-me de imediato as cuecas. Esta cona tão novinha merece umas boas lambidelas. Um deles disse isso. Não consegui perceber qual, porque naquele momento os dois estavam a começar a parecer um só. O Tommy 85 abriu as minhas pernas o máximo que pôde e começou a lamber-me. Experimentei uma sensação muito estranha a percorrer o meu corpo. Por um lado, senti o prazer que me estava a dar, mas por outro fiquei em alerta. Alguma coisa me dizia que eu correria perigo e tinha de sair dali o mais rapidamente possível. Comecei a empurrar a cabeça dele para se afastar, mas agarrou nas minhas mãos com força e impediu-me de continuar a empurrá-lo. Foi então que senti alguém lamber-me as mamas. Não podia ser o Tommy 85, porque ele estava entre as minhas pernas. Tinha de ser o outro tipo. Desatei aos berros a pedir socorro. O tipo musculado deu-me um estalo e disse para estar calada. Aquele estalo doeu-me tanto que por segundos fiquei anestesiada. Escorreram lágrimas pela minha cara e o meu corpo começou a soluçar. Pedi-lhes que parassem, mas eles continuavam a tocar em mim. Como eu te dizia, esta gaja ainda é virgem. Na semana passada fui eu, hoje dou-te o prazer de seres tu. Vi o tipo musculado tirar as calças enquanto Tommy 85 agarrou nos meus braços com uma mão para eu não me mexer. Com a outra tapou-me a boca para os meus berros saírem abafados. Tentei fechar as pernas, mas o outro gajo agarrava-as com força. Subitamente senti uma dor horrível rebentar o meu corpo. Ele estava dentro de mim. Com movimentos rápidos começou a penetrar-me. Nada daquilo era como nos vídeos. Eu não estava a ter prazer. Ele sim. Gemia como se fosse um porco. Tive que começar a pensar nas coisas boas da minha vida. Nos passeios que dava no guincho, em andar a cavalo na Quinta da Marinha. Tive a impressão de sair do meu corpo. Vi toda aquela cena de fora. Havia um corpo a ser fodido. Era o meu corpo, mas não era eu que lá estava. Eu era uma observadora. O tipo musculado veio-se rapidamente, dando um guincho enorme. Pensei que iam ficar por ali, mas de imediato trocaram de posição e o Tommy 85 enfiou-se dentro de mim e começou a fazer movimentos para cima e para baixo. Já não sentia dor, já não sentia nada. O pedaço de carne que era o meu corpo estava a ser violado. Não me restava senão observar a cena de fora e esperar que aquilo acabasse depressa. O Tommy 85 também foi rápido. Levantou-se e deu um high five ao amigo musculado. Nessa altura regressei ao meu corpo, que tinha acabado de se encolher em posição fetal e senti um líquido estranho que lentamente saía pela vagina, escorrendo pelas nádegas até manchar a coxa. Não me mexi, não os queria ver. Confrontar-me com a sua existência era não poder negar o que tinha acabado de acontecer. Eles saíram do quarto e foram para a sala. Ouvi brindarem com os copos.
Grande Telmo, mais um Sloppy Seconds com uma virgem. Na altura não sabia o que aquela expressão significava, mas isso veio acontecer uns dias mais tarde. Um homem que tem sexo desprotegido com uma mulher quando ela ainda tem dentro esperma de outro. Provavelmente eles deviam fazer aquilo com alguma frequência. O Tommy 85 chamava-se Telmo e pelo nickname devia ter nascido em 1985. Eu sentia-me a maior merda à face da terra. Ainda que falemos com alguém durante 6 meses na net, se não a conhecermos pessoalmente não podemos acreditar no que diz. Eu falei durante menos tempo e acreditei. Continuei muito enrolada sobre mim mesma, a chorar e a derramar líquido. Eles nem se deram ao trabalho de vir saber como é que eu estava. Sabia que tinha de sair dali o mais depressa possível. Ainda a tremer, vesti-me rapidamente e cometi o erro de calçar as botas. Mal comecei a andar pelo corredor de madeira, eles ouviram e o tipo musculado pôs-se em frente à porta que dava para a rua. Deixem-me sair, por favor, não me façam mais mal, quero ir-me embora. Eles olharam um para o outro como que a tentar perceber se valia a pena voltar a meter as suas pilas nojentas dentro do meu corpo. O tipo musculado pegou no meu queixo com muita força, obrigando-me a olhá-lo nos olhos. Isto fica só entre nós, sabemos onde moras. Se por acaso alguém alguma vez vier a saber desta cena, nós vamos até lá e alguma coisa desagradável irá acontecer, ouviste? Abriu uma porta e eu desci as escadas a correr. Foram 2 andares que me pareceram 10. Eu tinha de sair dali. Eles podiam vir atrás de mim. Só na rua me sentiria segura. A mini saia era tão apertada que me limitava os movimentos das pernas. Os saltos também não ajudavam e com a velocidade a que eu ia, escorreguei e vi uns trambolhões pelo lance de escadas. Cheia de dores, levantei-me porque precisava de fugir. Chorava por causa das dores provocadas pela queda, mas essencialmente ferida por tudo que eu tinha acabado de deixar que acontecesse. Assim que abri a porta da rua, meti as mãos nos joelhos e comecei a vomitar. Vi o whisky a sair, o almoço a sair pela boca, mas eu queria mais. Queria que saísse o que acontecera. Meti as mãos na boca a ver se isso era possível, mas obviamente que não. Aquela cena estava gravada na minha cabeça e jamais desapareceria. Por muito que vomitasse, por muito que tomasse banho, aquilo que eu tinha deixado acontecer nunca sairia de dentro de mim. Pela minha vagina continuava a sair o esperma deles, que me escorria pelas pernas. Tentei limpá-lo com a manga da camisa, mas só o ia espalhando mais. A chorar, em profundo desespero, esfreguei as pernas até ficarem vermelhas. Naquele estado não podia ir para casa. Apanhei um táxi e fui direto a ter com a Mónica. Por sorte, os pais dela tinham ido jantar fora e ela encontrava-se sozinha em casa com os irmãos. Não sei se percebeu o que me tinha acontecido, mas a verdade é que não fez nenhuma pergunta. Levou-me direta para a casa de banho e meteu-me na banheira. Durante esse tempo todo não consegui parar de chorar. Ainda tinha marcas de sangue entre as pernas e se a Mónica tinha alguma dúvida do que acontecera, naquele momento passara a ter a certeza. Ela secou-me com a toalha e ao olhar-me ao espelho vi a pessoa mais horrível do mundo. Eu optara por fazer sexo cedo demais, ainda por cima com um rapaz que não andava no colégio. Eu optara por dar todos os meus dados pela internet a um estranho. Eu tinha ido ao encontro vestida como uma puta, eu tinha bebido, eu até tinha tido um certo prazer enquanto me fodiam. A Mónica ligou à minha mãe a dizer que eu ficaria lá a dormir naquela noite. A marca do estalo ainda estava bem visível na cara e a minha mãe não a podia ver. Precisava de uma noite para desaparecer. Quanto às marcas do corpo, devido à queda, demorariam mais tempo, mas seriam disfarçadas com roupa. A Mónica deitou-me na cama dela enquanto fazia festinhas na cara. Apesar de só ter 14 anos como eu, estava a ter um comportamento que era esperado de um adulto. Talvez o facto da sua vida sexual ter começado 2 anos antes lhe tivesse dado alguma maturidade. Antes de fechar os olhos, sentia sorrir para mim. Não era um sorriso de aqui está segura ou tudo vai ficar bem. Era um sorriso que dizia, bem-vinda ao clube.